A paz, Senhor, para você, professor discipulando. Estamos aqui para mais uma aula, a lição de número 8 do primeiro ciclo da revista do Discipulando. Gostaríamos de contar com a sua companhia até o final desta discussão. Estaremos aqui oferecendo alguns subsídios e desenvolvendo reflexões relevantes, pertinentes à temática do trimestre, que tem a ver com o reino de Deus e a pessoa de Cristo, o papel de Cristo na implantação deste reino e na história da salvação. Professora Miriam, mais uma vez contamos com a sua participação, com a sua valiosa colaboração neste EBD em Síntese Podcast. Então, o que dizer desta lição número 8, o reinado de Deus já teve início. É verdade isso? Já podemos experimentar? A palavra de Deus diz, a paz do Senhor, irmão Eli, a paz do Senhor, irmão Domingos, e a você, professor. O reino de Deus já teve início. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus diz, o reino de Deus já está entre vós. Eu acredito que isso resume tudo a dizer e confirmar o que o senhor perguntou. Agora, será que já teve início? A palavra de Deus já está entre nós. Alguém me lembra aí esse versículo, irmão? É importante a gente citar, porque o professor ele pode trabalhar esses versículos com o seu aluno. Professor Douglas Nilson, a paz do Senhor. O que é que nós teríamos a favor desta afirmação? O reino de Deus já teve início. Isso quer dizer o quê? Que Cristo já fundou o reino de Deus, que este reino já foi inaugurado e que as bênçãos redentoras já podem ser desfrutadas. Bênçãos da salvação, bênçãos associadas à vitória de Deus sobre o mal, sobre o pecado e sobre os seus inimigos. Mas sabemos que essa implementação é um processo, né? Mas é fato que já podemos confirmar que o reino de Deus já se manifestou, já foi inaugurado e já teve início. Portanto, o que é que poderia, nas suas considerações iniciais, né? O que você poderia, meu querido, acrescentar? Senhor, irmão Ali, professora Miriam, a você, professor, que está nos acompanhando através desse podcast. Vamos hoje fechar essa temática do reino de Deus e, conforme já foi mencionado aqui, quando Jesus entra em cena, o reino de Deus, ele, que é o próprio Cristo, ele começa a ter vivência, começa a ter ação. Mas só que para os nossos dias, esse reino, ele, na vida do salvo, nós que já somos rendidos a Cristo, nós já vivemos uma esfera desse reino, que é uma esfera de rendição. Cristo já é o nosso rei, ele já governa as nossas vidas. Pelo menos espera-se que aquele que rendeu-se a Cristo tenha a sua vida entregue a Cristo, não só como seu Salvador, mas também como Senhor. E se Jesus ele é Senhor da minha vida, ele reina. E esse é o desafio. Isso faz parte do processo que inicia lá na salvação, que é o processo de santificação progressiva. Quanto mais eu avanço nessa santificação progressiva, mais o reino de Deus, mais Deus ele vai governar a minha vida, e mais as verdades do reino eles vão ser reais em meu coração. Ou seja, as virtudes do mundo vindouro, da ordem futura ou vindoura, já se manifestam hoje, ou seja, já há cidadãos, já há o que se poderia dizer ou chamar de cidadania do reino. Por quê? Porque já há indivíduos, né, que nasceram do alto, que nasceram de novo, foram regenerados, e Cristo já reina em seus corações, certamente. A referência, professora Miriam, Lucas, capítulo 17, versículos 20 e diante.
Lucas 17, 20 em diante, e para você também, professor discipulando. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha, não vem com aparência exterior. Jesus não disse que ele nunca virá. Simplesmente ele disse que ele não vai se manifestar inicialmente com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Versículo 21. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Professora Miriam, É Mateus 23, Mateus 23 e 3, diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Né? Pois vós não entrais... Nem entrais, nem deixais. Eles não deixavam os outros entrar, né? Mas o rei estava presente. Isso. Nesse tempo presente, nós podemos dizer que o reino de Deus ele já teve o seu início quando Jesus ele veio como rei dos exércitos. Obrigado, professor Miriam. Vamos aqui tecendo considerações à luz do primeiro tópico, a natureza do reino. Professor Douglas Nilson, a lição, o comentarista ele propõe aqui uma análise relacionando a perspectiva presente ou atual e futura do reino, ou seja, a sua manifestação, revelação histórica. E, é claro, sabemos que Deus eternamente reina e este reino, já inaugurado por Cristo, ele vai culminar no perfeito estado eterno ou na eternidade, ou seja, estaremos aqui numa existência transformada ao lado de Deus para sempre. Essa é a definição de vida eterna. E, como a professora Miriam já fez questão de destacar que nós temos o que se poderia chamar de esfera interior, falamos isso no início, né? Cristo reina em nossos corações. Então, existe uma esfera interior e uma esfera exterior, ou seja, um elemento ou aspecto visível e invisível deste reino. Professor Douglas Nilson, o que mais poderíamos acrescentar para ajudar aí o nosso professor discipulando sobre a natureza do reino de Deus? A lição, ela o reino vai de Deus dividir... é em si mesmo. Sim. A lição, o comentarista vai dividir esse ponto em 3 tópicos, um já pontuado aqui, fazendo avanços, ou seja, o reino é ao mesmo tempo temporal, como já que foi falado, mas é eterno. Ele tem um início, mas não tem um fim. Ele é material espiritual, no âmbito em que Cristo está na terra, as ações miraculosas, aquilo ali era visível. Quem estava ali viu a materialização desse reino, mas também tem um aspecto espiritual. Por exemplo, quando Jesus chega para um homem e diz, seus pecados são perdoados. E aquelas pessoas ficam, mas como esse homem pode perdoar pecados? Mas veja que em muitos aspectos, quando Jesus vai curar alguém, ele primeiramente faz menção à cura da alma. Por quê? Em uma sociedade em que havia na mente de muitos que enfermidade era associado com o pecado, então Jesus dizia, seus pecados estão perdoados. Mas aquelas pessoas diziam, como esse homem pode dizer que perdoado o pecado? O homem está aí ainda em pecados. Aí Jesus diz, agora pega a tua cama e anda. Então, há esse aspecto materializado, mas também espiritual. E também a questão do presente e futuro. O reino de Deus é presente. Nós já vivemos hoje um vislumbre desse reino. Mas vivemos um vislumbre, mas nós não queremos só o vislumbre. Nós queremos o reino completo. E esse reino completo, ele é futuro. Quando Cristo vier e governar e vamos estar eternamente com ele, reinando com ele para a glória do nome dele. Então, o novo convertido, o aluno, ele precisa ter toda uma vivência terrena na esperança de uma eternidade com o Senhor. Porque tudo que nós fazemos aqui, para nós que somos salvos,
de respeito a glorificar o nosso Rei e ansiar, esperar, viver na expectativa de que ele virá nos buscar para estarmos eternamente com ele. Professora Miriam, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Como é que poderíamos fechar este primeiro tópico? Falando aqui sobre a natureza ou a essência do reino de Deus. Não é comida e nem bebida, mas gozo. Eu me apeguei, Noeli, à palavra, à expressão que o irmão Douglas Nilson acabou de falar, que é importante viver aqui na Terra esse reino, mas com uma esperança de viver futuramente, não simplesmente viver, mas aproveitar a essência, com uma visão escatológica, que não é verdade? Aproveitar a essência desse reino que pode ser vivido, ou seja, ele já está sendo vivido, como ele falou, por aqueles que estão em Cristo. E esses que estão em Cristo, que aceitam esse reino em si, têm essa visão, têm essa esperança. Então, vamos reforçar sempre essa expressão, vamos viver o reino aqui, que é a aceitação de Cristo em mim e em você, e ele a se manifestar para outras pessoas visualizarem que nós estamos vivendo e nos agarrar a essa esperança futura de viver a essência do reino eternamente junto com o Pai. Obrigado, professora Miriam. Um ponto nesse versículo que você falou, de Romanos 14, o reino de Deus não é comida nem bebida. É interessante nós refletirmos que quando você está com fome, a sua fome, você chega até a expressão, estou morrendo de fome. Mas quando você se alimenta, aquela fome passou. Ou seja, as coisas terrenas, elas saciam temporariamente, pontualmente. Por maior que seja a fome, eu não vou viver comendo. Eu vou comer, saciou até que eu tenha fome novamente. Mas entender o reino de Deus como algo que nos preenche, leva-nos, como Jesus falou para aquela mulher lá no tanque, quando Jesus diz, olha, eu tenho uma água que você não terá mais sede. E, na verdade, a sede que vai existir dentro de nós é uma sede por mais dele. Olha, se é que eu posso, não está sendo contraditório, mas é o quê? Há um alimento, há uma água que nos enche e nos leva a querer mais, se é que é possível. Para nós é possível porque nós não atingimos a conta da presença do Senhor. E isso nos leva a cada vez a estar mais perto e cada vez pensar nas coisas do alto, como Paulo escreve aos Colossenses. Do contrário, quando nós estamos só preocupados com o pão que Jesus vai dar, com o alimento, com as coisas terrenas, talvez nós possamos escutar as mesmas expressões que Jesus fala para aquela multidão em João, no capítulo 6, quando o povo atravessa um lago, o rio, para chegar do outro lado e diz assim, cadê? Nós estamos atrás de ti, onde tu estavas. E Jesus diz, vocês vieram atrás pelo que eu lhe dei, não pelo que eu posso lhe dar ou pelo que eu sou. E muitas pessoas podem estar atrás de Jesus pelo que ele pode resolver nessa vida. E o novo convertido, ele precisa ter a consciência que, e certa vez eu li um livro, e vou encerrar agora, já depois, que a maior alegria que você tem, se você juntasse todas as alegrias que você intenta ter na Terra, as melhores viagens, os melhores confortos, as melhores comidas, os melhores passeios, tudo junto, isso seria como um grão de areia diante do gozo que é passar a eternidade com o Senhor. Então, não tem comparação. O mundo, irmão Nilson, o mundo não nos compreende quando ele nos
olha para cada um de nós e às vezes eu fico imaginando o que será que passa na cabeça dessas pessoas, mas eu me colocando no lugar delas, digo, nós que somos cristãos, cidadãos dos céus, desse reino, somos limitados a compreender. Imagina eles, né? Mas, como já foi falado, esse reino é físico, mas não dá para ver, espiritual, não é isso? Mas, futuramente, ele será apresentado de forma real. E, nesse momento, todos eles vão compreender a maneira de Deus governar a sua igreja. É importante, professor, que você leia Marcos 12, 18 e 27, para que os seus alunos possam compreender melhor. Tá? E porque realmente é muito difícil compreender quando nós falamos do reino de Deus, a alegria, o gozo que nós sentimos. E essa nossa esperança, que para muitos as pessoas não compreendem, mas um dia é preciso que eles vejam no milênio, não é isso? O reino futuro, que eles vejam a forma do governo de Deus para com a sua igreja. Obrigado, professora Adriana, professor Domingos. No segundo tópico, o reino de Deus na atualidade. Nós, na aula passada, fizemos referência ao fracasso de Israel. O reino de Deus foi confiado a Israel, mas Israel o rejeitou. Paulo, ele falará, descreverá essa rejeição em termos de ramos cortados e também de novos ramos ou varas que foram enxertadas. Nós temos a igreja como agência do reino e que há um caráter, digamos, misterioso desse reino e no que diz respeito à atuação desse reino, que é uma atuação inesperada e que também traz um elemento aí antecipatório, né? Nós já desfrutamos das virtudes do mundo vindouro agora e nós já poderemos experimentar, digamos, o reinado antes do reino, né? Antes de um reino, digamos, com seus contornos políticos e territoriais aqui na Terra, né? Ainda não vivenciamos essa realidade, isso ainda não está no nosso horizonte, não identificamos isso no nosso horizonte, mas nós já poderemos experimentar o governo de Deus, no sentido assim, de reinado, de poder, o poder de Deus entre nós, nas nossas vidas e através de nós. Professora Miriam, por favor. Depois eu pedirei para o professor Domingos fechar o segundo tópico. Essa questão na atualidade, o que mais podemos acrescentar? Essa questão dos israelitas que tiveram a expectativa frustrada em esperar, aguardar um Messias político, um guerreiro, ascendente de Davi. Isso nos favoreceu, porque quando Cristo vem, ele não vem como um político, ele não vem como um cavaleiro, um guerreiro, não atende às expectativas deles e eles ficam frustrados. O que estou querendo dizer, que eu entendo aqui, é que essa frustração dele abre a porta do evangelho para nós. E isso é muito interessante, porque ele veio para os seus, o Senhor tinha um propósito, não é? Eles não aceitam, aí isso abre uma porta para que o evangelho chegue até nós, esse reino nos alcance através das frustrações daquele povo. Aí chega Jesus Cristo com a mensagem do reino, com a mensagem do evangelho, que não é aceita por eles, e essa mensagem nos alcança, que somos gentios, não somos. E isso é o que alegra o meu coração, é o que me compreende. E esse reino, ele nos alcança, um reino que eles acreditavam ser visível e real, que pudessem tocar, mas era um reino inobservável e não
localizável, mas era real, chegou até nós, o reino de Deus, que ele pode não ser observado e não nem localizado, mas ele existe e está em nós. E vamos viver esse reino futuro com Deus. Professor Douglas Nilson, fechando aí o segundo tópico, por favor. Poderíamos complementar. Dois aspectos nós poderíamos pincelar nesse segundo tópico. O primeiro é quando, se naquele contexto os israelitas, os judeus, tinham uma visão equivocada desse reino, esperando um rei que viesse para governar terrenamente, e tal como irmã Miriam falou, lá em um dos tópicos vai falar os discípulos no caminho de Emaús que eles estão frustrados porque a sua esperança foi como um castelo de areia que desabou. Mas veja que em nossos dias há um pensamento também que pode levar pessoas à frustração. É quando nós queremos transformar este reino, ou esse plano salvífico, que é o instaurar do reino de Deus nos corações, quando nós associamos a atos místicos. Certa vez, uma pessoa visitando a igreja por vários trabalhos, e quando foi consultado por que não tomaram a decisão, se essa pessoa gostava de estar na igreja, se sentia à vontade, ouvia as mensagens, participava do louvor, e a pessoa dizia assim: é porque eu ainda não senti um toque. Então, veja, às vezes nós estamos esperando um toque que está ali, está nítido, está entre nós, e a pessoa está esperando algo místico, quando, na verdade, é a palavra que está ali, que está o confrontando, está o convencendo e está, na ação do Espírito Santo, o convidando para uma nova vida em Cristo. E então, tal como o tópico finaliza, não há um reino no sentido de uma sede terrena com soldados à frente que ninguém pode adentrar para falar com o rei, que precisa marcar uma audiência e precisa ter um interlocutor. Mas há um reinado que pode ser instaurado em cada coração que se rende para o Senhor. E aí você não precisa marcar audiência, você não precisa de interlocutores. A partir do momento em que, rendido ao Senhor, reconciliado com o Pai, este rei está à disposição para reinar a sua vida, reinar em seu coração, na casa que é você. E basta tão somente rendição, entrega e compreensão de que ele é o seu rei e ele precisa governar, ser senhor da sua vida. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, professor discipulando, recomende isso ao seu aluno. É necessário que Cristo ele seja entronizado no coração de cada um de nós. Terceiro tópico, o reino de Deus se completará no futuro. Então, nós já falamos aqui sobre esse caráter, digamos, do reino de Deus em sua plenitude. Hoje a gente não pode falar, digamos, que o reino na sua plenitude se encontra instaurado, mas é uma promessa, é uma esperança da igreja. O reino de Deus é hoje, o reino de Deus é amanhã. E o que é que nós estamos aguardando? A consumação ou a restauração na sua fase final do reino de Deus, ele passa por alguns eventos, dentre eles a restauração da nação de Israel. A nação de Israel será reabilitada, vai se reconciliar com o Messias, com o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. A igreja, ela continua e continuará como agência deste reino, Cristo como cabeça da igreja, e estamos caminhando para essa transição, né? Nós
vivemos e estamos limitados a essa realidade, a este mundo, mas também aguardamos a nova criação, novos céus e nova terra. Hoje a terra é o escabelo dos pés de Deus, né? Na linguagem escriturística. Mas na consumação de todas as coisas, haverá uma unidade entre o céu e a terra. Não teremos mais tempo. Nós habitaremos em Deus. Deus virá para viver entre nós, para estar conosco. E toda a revelação progressiva, a revelação das Escrituras, a história da salvação, ela aponta para essa consumação do reino. Vida eterna é uma existência transformada ao lado de Deus para sempre. Professora Miriam, gostaria que a senhora deixasse uma contribuição em relação a esse terceiro tópico. O reino de Deus se completará. O reino de Deus se completará, como nós já falamos sobre, ainda há pouco, no tópico anterior, sobre a questão de Israel, que eles estavam esperando o Messias político, e ele virá e há de se cumprir, mas eu imagino, irmão Eli, eles recebendo Jesus Cristo como Messias e aceitando. Que transformação maravilhosa. E olharão para aquele a quem traspassaram. Isso mesmo. Que algo é maravilhoso, porque eu acho que, diante das pregações que nós realizamos, as almas que se convertem, muitas vezes com o coração tão difícil, tão duro, eu acho que as pessoas do coração mais difícil, foram aqueles que estavam esperando o Messias e se decepcionaram com o que estavam esperando, com a imagem que estavam esperando. Mas Deus, ele é um Deus de promessa e ele cumpre. Ele tem projetos e ele cumpre com os seus projetos, com os seus planos, que está preparado. Então, o reino de Deus, ele vai se completar no futuro do jeito que ele planejou. E essa terra, aqui onde nós estamos, quando o senhor falou ainda há pouco, será único, céu e terra, a nossa mente ela não tem capacidade de entender como será. Muitas vezes as pessoas dizem, o céu vai ser aqui na terra, outros dizem, não, tudo há de se queimar. É uma purificação. Até porque as pessoas dizem, e os animais? Não tem céu para os animais, mas a palavra diz, a palavra fala sobre a questão da criança estar abraçada com o animal. Não é isso que antes, antes da terra está contaminada, porque tudo hoje está contaminado, até os animais foram atingidos. Porque eu acredito que não existia maldade no coração dos animais, mas até eles foram atingidos. E quando o reino de Deus se completar, todos hão de ser purificados. E a promessa de Israel, que o Senhor tem para com Israel, será glória a Deus. Eu glorifico a Deus quando eu imagino, quando o reino de Deus se completar. Começando com Israel. Essa harmonia, professora Miriam, obrigado, professora Miriam, essa harmonia do ponto de vista horizontal, vertical, né, do homem para com Deus, a harmonia entre os homens, a harmonia do homem para com seu habitat, fauna, flora. Isso, e Apocalipse diz que fala que ele descerá os céus de forma perfeita. Céu e terra. Apocalipse 20. Professor Douglas Nilson, só para a gente fechar aqui esse terceiro tópico e nos encaminharmos para as considerações finais. Dentro dessa fala que abrange todo o terceiro tópico, eu quero deixar para o professor que nos acompanha, o qual precisa transferir também para o aluno que vai estar em sua aula, acerca da importância nossa, como igreja, de
levar adiante a mensagem desse reino. Esse reino, ele não é para ficar enclausurado em nós ou nós ficarmos apáticos diante de um mundo que jaz no maligno e pessoas diariamente são tragadas para uma vida eterna sem o nosso rei. Nós precisamos ser os agentes, os instrumentos de Deus para falar do quão glorioso será, o quão maravilhoso será uma vida eterna com o nosso Rei. Então, que as palavras que aqui transmitimos e nos alegramos e sentimos o gozo que é só em imaginar uma vida eterna com o nosso Rei, que seja uma transmissão da mesma forma de você, professor, para o seu aluno, para que ele seja um transmissor dessa verdade para todo aquele que está ao seu alcance. Tal como o certo escritor fala, evangelizar é um mendigo falando a outro mendigo onde encontrar pão. Aqui estamos 3 mendigos que um dia encontramos. Alguém nos falou onde encontrar pão e encontramos. E precisamos levar outros a este caminho para que também encontrem o pão da vida, que é o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Professora Miriam, suas considerações finais, por favor. Querido professor, faça uma reflexão com o seu aluno, fale para ele que o reino de Deus e sua plenitude, que já está por vir, irá. Quando Jesus Cristo voltar, nós vamos viver a plenitude do reino de Deus. Mas, até que isso aconteça, nós precisamos viver, aceitar este reino em nós, através de mudanças, através de Cristo, e esperando esse grande dia. E para que isso aconteça, que nós possamos subir com Cristo para a glória, nós precisamos estar bem alimentados com a presença do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, para que nós possamos estar enraizados e se vier algum vendaval temporal, nós não venhamos a cair, pois nós precisamos viver a plenitude do reino de Deus, que se realizará definitivamente com a vinda de Cristo. Estejamos preparados. Amém. Professor Douglas Nilson, suas considerações finais, por favor. Dentro disso que nós já falamos, nós entendemos como conclusa a nossa fala. E agora deixamos para você, professor, a aplicabilidade dessa aula, porque toda aula ela precisa ter uma ação prática, senão serão tempos de transmissão de conhecimento. Que o seu aluno, ele reflita, ele sinta-se motivado e, quem sabe, até com uma ação prática em falarmos aqui do reino de Deus, unir-se aos departamentos da igreja nas ações evangelísticas, para que esse novo convertido comece a compreender um pouco que nós temos uma missão e essa missão ela precisa ser propagada. Então, de repente, professor, interaja com os departamentos de evangelização e outros departamentos, juventude, o próprio departamento de novos convertidos, a igreja, em suas ações evangelísticas, insira o seu aluno, mas participando com ele, para que ele possa compreender na prática quão bom, mas também desafiador é falar sobre o reino de Deus. Obrigado, professor Douglas Nilson. Obrigado, professora Miriam. Professor do Discipulando, fica aqui a nossa palavra de estímulo em relação a tudo que foi discutido e debatido aqui, em favor do reino de Deus. É esta a mensagem. Nós somos embaixadores de um reino e de uma ordem futura que já começou a ser instaurada entre nós, já podemos vivenciar, nós já experimentamos e fruímos das virtudes desse mundo vindouro. Que mundo é esse? É um mundo já reconciliado com Deus. Um mundo no qual não haverá mais luta, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pecado, nem maldição, nem contaminação.
Então, a gente já vivencia essa realidade, já temos comunhão com este rei, na qualidade de cidadão deste reino, de embaixadores, e que você tenha a maior satisfação possível de compartilhar a mensagem do rei, compartilhar, viver à altura da vocação deste rei. Fica aqui a nossa gratidão a Deus por mais uma aula. A lição que estudaremos em nosso próximo encontro será a morte de Jesus. A morte de Jesus. E, se Deus quiser, estaremos outra vez, eu aqui, o professor Douglas Nilson e a professora Miriam. Obrigado a todos, a paz do Senhor, e até a próxima aula.